Tudo bom, Zé? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Olha, Jornal da Fórum. pô, é sempre uma satisfação estar com vocês. Boa noite, Ana. Boa noite, Yara. Boa noite, nossos queridos aqui inscritos. Enfim, nesse momento olímpico, né? É Cheio de verdade, acontecimentos olímpicos e paraolímpicos no pior sentido, né? Não é paralímpicos, não, é paraolímpicos, né? é verdade. Olha só, Zé, só fazer um breve apanhado aqui, olha, a China, na hora que eu tirei esse print aí, tá? Porque tá na home da Fórum, tá, gente, esse quadro de medalhas, então é atualizado automaticamente, a gente tem aí a liderança da China. E o Brasil, ele aparece em 30ª colocação, com uma medalha de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Aí, gente, se tem algo que chamou a atenção, foi o duelo entre a Simone Biles e a nossa querida Rebeca Andrade. Aí o pessoal fica falando que elas são rivais, e aí tem um vídeo muito legal, que a gente vai mostrar sem som, que mostra as duas, inclusive celebrando depois do campeonato mundial, lá em. Eu esqueci agora onde que foi. Eu vou abrir aqui a matéria para trazer para vocês, enquanto o Gui passa aí o vídeo. Aí eu quero ouvir os comentários do Zé, ele contar para a gente aí o que ele está achando das Olimpíadas. Tá passando aí, Gui? Olha aí, ó, as duas dançando juntas. Esse daí foi durante fora dos ginásios, ó, Campeonato Mundial de Ginástica lá no Antuérpia, na Bélgica. Então, elas são as principais destaques da ginástica olímpica. Aí tem aqui uma informação que eu acho importante para a gente acompanhar. Um dos momentos mais aguardados vai ser a disputa do salto, que está prevista para esse sábado, agora, dia 3, às 11h20 da manhã, horário de Brasília. Vou deixar aqui a matéria para vocês checarem, uma matéria do Lucas Vasques, lá da revista Fórum, trazer aqui para vocês. E mais uma que eu quero que o pessoal, se o pessoal tiver interesse, é uma curiosidade que muita gente se pergunta por que os atletas chineses estão em 3 equipes: a equipe da China, a equipe de Hong Kong e a equipe de Taiwan. Tá? Isso se deve a um acordo, né, em virtude de Hong Kong ter sido colônia britânica e da questão da China não reconhecer Taiwan um país independente, é uma província rebelde. Então, vou deixar para vocês aí, eu achei muito curiosa essa história, para quem quiser entender, e já passo a palavra aqui para o nosso Zé comentar as Olimpíadas. Fala, Zé. Olha, eu estou num momento olímpico diferente de outros momentos, né? Para começar, teve muita polêmica na abertura, em função da contaminação que essas Olimpíadas estão sofrendo. Talvez a maior contaminação ideológica, né, que nós tivemos em todos os tempos de Olimpíada, né? A gente tem uma Olimpíada que a delegação de Israel ali está praticamente, né, com um grupamento militar para protegê-los, mostrando a tensão da coisa toda. A delegação da Rússia não pode defender a Rússia, enfim, situações assim que misturam fatos extraesportivos com as Olimpíadas, né? Além de muita gente, em função da contaminação ideológica, ter proposto lá na França, por exemplo, um boicote às Olimpíadas, enfim. E nós que acompanhamos os acontecimentos da vida política no nosso país, a gente fica com as atenções divididas, né? Porque enquanto você está vendo um episódio olímpico, está acontecendo também uma coisa importante. Até agora, a gente vai começar a ter mais acontecimentos políticos misturados com a cobertura das Olimpíadas, porque o Congresso volta a funcionar, o Poder Judiciário também termina o recesso amanhã, então provavelmente a gente vai ter alguns desdobramentos de coisas que ficaram paradas aí durante esses dias, né? E vamos ter, infelizmente, os insanos voltando para o parlamento. A gente vai ter de novo a Damares fazendo maluquice, o Nicolas Ferreira, o Dudu Bananinha, enfim, essa gente toda fazendo uma série de presepadas, sobretudo porque agora estamos aí com esse momento Venezuela, né? Também na pauta do dia, e isso vai suscitar todo tipo de debate que tem, por algum lado, né?
pessoas que tratam desse tema com honestidade, com sinceridade, com razoabilidade, enfim, trata à luz de uma série de princípios republicanos, racionais, civilizatórios, mas aí a gente tem um contrabando da extrema-direita que discute o que está acontecendo lá apenas com o viés da vigarice, do oportunismo, do banditismo. E aí a gente vai ter, nas próximas semanas aí, esse caldeirão de assuntos aí para mexer, né? Agora, Olimpíada é aquela coisa, ela sempre mostra a superação de atletas que às vezes vêm de países que não têm a menor estrutura, os caras têm um talento que ultrapassa qualquer tipo de limite, e tem também as potências, né, que são potências econômicas que têm ali na área esportiva a representação do processo civilizatório que eles conseguiram alcançar. Sociedades que conseguem fazer com que os seus jovens tenham acesso à cultura, ao lazer, conhecimento, educação e ao esporte. Mente sã em corpos sãos, né? Então, a Olimpíada tem essa coisa toda, né? Agora tem uma coisa que eu acho sempre positiva, é que não tem tanta influência direta, né, de patrocinador, né? Então fica uma coisa assim mais o aspecto lúdico também ele acaba sempre tendo alguma relevância, né? Enfim, eu acho que é uma Olimpíada atípica, né? Para nós aqui no Brasil, o fato de não ter a seleção brasileira de futebol masculino disputando já diminui uma série de atenções, alguns esportes coletivos nossos não estarem brilhando tanto, né? Então é isso. Acabando a Olimpíada, daqui a pouco a gente volta só para as nossas pautas aqui, as nossas pautas domésticas e as maluquices que estão acontecendo fora do nosso país. Tá, você falou sobre essa questão da Venezuela, queria saber qual é a sua opinião sobre essa situação. Olha, eu acabei de fazer um programa no Portal do José. Eu não sou a mãe de Iná, não, mas pelo que eu estou vendo aqui, o Maduro vai ficar na presidência da Venezuela, exceto se acontecer de fato uma revolução popular na Venezuela. Se a maior parte do povo for para as ruas e provocar uma situação de derrubada do Maduro, ou se as Forças Armadas se insurgirem também para derrubar o Maduro. Não sendo nenhuma dessas duas situações, jogando no tapetão como ele está jogando e fazendo as coisas que ele está fazendo, ele vai permanecer no poder. E aí, enfim, o mundo todo vai continuar a chamar o Maduro de ditador, sanguinário, mastodonte, leão de chácara, etc, etc, etc. Mas eles já estão num ponto que eles não estão dando muito bola para isso, não. O que a gente está pensando? A coisa ficaria complicada se o Maduro não conseguisse ter o apoio da China, da Rússia e do Irã, né? Aí ficaria complicado, mas com o apoio direto, assim, bem claro, com os dois pés, né, dentro da Venezuela, da Rússia, da China e do Irã, aí o Maduro não está ligando muito para... O Maduro e as pessoas estão com ele lá, né? Não estão ligando muito, porque já passaram tudo de pior que poderiam passar, eles resistiram aí a muitas ações de todo tipo que os Estados Unidos quiseram fazer contra eles lá, e eles resistiram, e de uma maneira muito curiosa, porque se fala muito em perseguição política na Venezuela, mas todos aqueles que foram assim, os ícones golpistas mais proeminentes, nenhum deles teve assim um fim trágico, né? O Guaidó está lá em Miami cheio de grana, o Capriles está lá em Miami cheio de grana, todos, essa Corina Machado vai e volta para os Estados Unidos com maior desenvoltura. Então, tem essas coisas, eles estão jogando um jogo de uma maneira muito interessante, né? Do ponto de vista sociopolítico, né? Porque nós nunca tínhamos visto esse tipo de conflito ser tratado assim. Você tem lá uma série de coisas funcionando ainda na Venezuela, o volume de manifestações que se espera quando se tem uma disputa eleitoral tão fraticida, né? De que se tivesse milhares, milhões de pessoas nas ruas, estão tendo fatos que estão acontecendo, mas
Por enquanto, eles são muito isolados e parece que agora, sábado, o Maduro convocou aí chamou uma manifestação dos seus apoiadores. Então, a gente vai ter esse contraste de muita gente indo para as ruas também para defender o Maduro, defender o governo, e um discurso curioso, porque ele, o tempo todo ele fala em paz, 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 né? Uma coisa assim, muito curiosa. Tem isso dá material para muitas teses de doutorado aí, aos montes, né? Zé, eu quero trazer aqui alguns comentários aqui do seu fã-clube, viu? Olha, aqui a gente tem o Zalmir Júnior, cá estamos, direto do Portal do José. A Cláudia também comenta, a Cláudia Elizabeth, sou uma das alunas do portal, e o Arthur Ramalho comenta que o Portal do José não decepciona. E aí, voltando aqui a um comentário sobre essa crise na Venezuela, o Gilson Goiana comenta que quem se precipitou foi a extrema-direita, que diz haver fraude sem antes haver terminado o processo eleitoral. Aí, eu quero trazer o nosso debate, a nossa conversa, Zé, aqui para o Brasil. Houve o anúncio hoje, feito pelo presidente Lula, né, do desemprego caiu no Brasil para 6,9%, o Brasil se aproxima do pleno emprego. Eu queria ouvir a sua análise sobre esse avanço, né, na área econômica. E aí aproveitar para fazer uma provocação aqui, eu acho que teve um comentário bem pertinente de um foronauta, como a gente chama, né, falando que, poxa, se a gente está quase em pleno emprego, como é que ainda tem tanto morador de rua? Diga aí, fala para a gente. Na verdade, é o seguinte, não só essa notícia, que é uma notícia que tem uma importância no plano econômico, ela é importante, como uma outra que também que foi ventilada hoje, né, que foi a manutenção da taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que está forçando, dentro dessa lógica neoliberal que o Banco Central aplica contra o Brasil, contra o governo Lula, de se manter a taxa Selic em 10,5%, já anunciando que ela pode subir. 10,5% pode subir a 10,75% para 11%, sei lá. E isso é quase um aviso para o governo Lula de que ele vai ter muita dificuldade junto com a Haddad, porque se nós temos uma taxa de juros que fica mais alta, nós temos o atrofiamento de políticas econômicas aqui no nosso país, de crescimento econômico. A gente fica com o país atrofiado. E, como eu comentei no nosso Portal do José, que eu falei agora mesmo, nós temos um agente, né, infiltrado numa estrutura de Estado, atuando contra o governo, que é a figura do Roberto Campos Neto. Então, acho que o grande desafio e a grande contradição ao mesmo tempo é que o presidente da República ele pensa ser possível, dentro da lógica dele, agradar sempre o mercado e agradar, ao mesmo tempo, o povo brasileiro. E ele tenta fazer uma política sem se conflitar com esses interesses, né, de grupos que atuam na macroeconomia, no rentismo, no financismo. Então, outro dia, no pronunciamento do Lula, ele disse alguma coisa do tipo: mas por que as pessoas são contra o pobre ganhar um pouquinho? Deixa o pobre ganhar mais um pouquinho, deixa o trabalhador ganhar mais um pouquinho, né? Ele colocou uma coisa assim. Esse discurso é um discurso conciliatório, né? Porque numa economia onde nós temos um setor, né, uma classe social que é composta por um número muito pequeno de pessoas, mas concentra a renda majoritária do país, que determina uma série de agentes econômicos no nosso país, enfim, e tem ganhos de uma maneira muito desproporcional à classe social majoritária do nosso país, que são trabalhadores, profissionais liberais, enfim, pequenos comerciantes, pessoas que estão no subemprego, nos empregos mais fragilizados, né, vamos dizer assim. Enfim, é um discurso que não é um discurso de enfrentamento e de ruptura, né? É mais ou menos assim: ô, bacana, deixa aí o povo ganhar uma megalinha aí a mais, entendeu? E a gente seremos felizes para sempre. Então, isso é uma coisa para quem
espera mudanças muito mais contundentes no nosso país, ele frustra expectativas, né? A gente passou um momento muito grande em que nós livramos o nosso país do inferno, né? Quando a gente consegue dar uma parada, uma embarreirada nessa extrema-direita bolsonarista, mas isso não significou que nós fomos direto para o céu, né? Nós saímos ali e nós estamos ali numa zona que poderíamos chamar a zona do purgatório. Estamos ali tentando ali puxar mais alguma coisa para o lado do que nós acreditamos ser o melhor para o nosso país. E aí, canais como os nossos aqui na internet têm uma importância muito grande, porque nós temos o dever de fazer crítica ao governo Lula, de fazer crítica a Haddad, de provocar o presidente Lula para que ele venha para as redes, ele dê muitas entrevistas, ele seja questionado. Por que não se enfrenta essa questão dos juros aqui no nosso país? Quem é o responsável? Quem são os responsáveis por isso? O que é preciso fazer? Será necessário uma mobilização popular? Ou seja, a mobilização popular não serve para absolutamente nada. A gente tem que aguardar a troca do presidente do Banco Central e torcer para que o próximo presidente do Banco Central seja uma pessoa alinhada e que tenha mais sensibilidade e que ajude a diminuir a taxa de juros. Enfim, são situações que nós todos aqui nas redes do campo progressista, a gente fica arremessado para o campo da especulação. A gente fica tentando adivinhar o que o presidente está querendo fazer. A gente fica tentando adivinhar o que o Haddad está querendo fazer. A gente fica tentando adivinhar qual é a correlação de forças. Quem é que está puxando o que para qual lado? O que Arthur Lira coloca como uma chantagem ou não, o que o Pacheco coloca como chantagem ou não. Enfim, e nós todos acabamos ficando um tanto ou quanto como apenas espectadores, né? Quando a gente tinha que lembrar o tempo todo que o presidente da República teve mais de 60 milhões de votos. Aí muita gente fala assim, mas o Lula não tem maioria no Congresso, o Lula está com o Congresso conservador, está com as instituições ali conservadoras. Olha só, mas o discurso que a direita faz quando um presidente é eleito é que ele foi eleito para defender uma série de pautas, né? Como fizeram no Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito e empurrou uma reforma da Previdência que ninguém estava discutindo reforma da Previdência. E que foi uma reforma da Previdência que ferrou o trabalhador brasileiro. As pessoas no seu direito de ter uma aposentadoria minimamente digna, né? E isso foi apresentado para a sociedade como uma carta que a sociedade deu para que o Bolsonaro fizesse isso com o Paulo Guedes. Se o argumento valeu lá para trás, por que não vai valer agora para o presidente Lula para ele implementar uma série de mudanças com o capital político que ele tem? Ninguém sai de casa para votar em deputado e senador. O cara não acorda no dia da eleição, eu vou votar porque eu quero votar no deputado. Não, as pessoas saem de casa para votar no presidente. O voto do deputado e do senador, ele é acessório, tanto é que a maior parte do eleitorado aqui no Brasil não lembra quem vota depois. O cara sabe em quem ele votou para presidente e sabe quem ele votou para governador, mas o resto dificilmente ele acaba se lembrando. E isso faz com que a gente, às vezes, tenha um presidente que não usa esse capital político. O Lula tem que chegar em muitos debates, em muitos enfrentamentos, fala assim, gente, olha só, eu estou aqui com 60 milhões de pessoas junto comigo aqui. Isso de uma forma direta, sem falar os familiares. Muitas pessoas que votaram em mim, os adultos, têm famílias. Então, estou falando aqui do contingente de pessoas muito grande. Então, é um capital político que, olha, eu não vou abrir mão, vou ter que enfrentar, vou chamar o povo para discutir isso, vou fazer live. Enfim, nós estamos nesse momento aí. E se não houver essa aproximação de Lula, uma maior aproximação, explicando as coisas que estão acontecendo, as dificuldades, não nos esqueçamos que temos eleições daqui a alguns meses. Se isso não for capilarizado, se os candidatos progressistas eles não tiverem ferramentas nas mãos para poderem fazer discurso, olha, a direita vai dar uma cacetada no progressismo, no processo civilizatório, nessas eleições municipais, que vai ser um negócio pavoroso, porque isso já vai desenhar o cenário para 2026,
para as eleições de deputados e senadores. E aí vai ficar muito complicado. Então está na hora de a gente chacoalhar o presidente Lula, pegar ele pelo braço e falar: presidente, vem para as redes todos os dias, vem responder às pessoas, vem explicar o que está acontecendo, porque, olha, nós não estamos lidando com gente fraquinha, não. Muito bom, obrigada, José. Estamos terminando aqui, chegando ao final desse nosso Jornal da Fórum. Agradecer em nome do Miguel também, que fez o convite para ti. Infelizmente, ele não conseguiu chegar, ele está em deslocamento do Rio aqui para Brasília. Se você quiser deixar algum último comentário de algo que esteja te mobilizando, né, nesses últimos dias, você falou da retomada do Judiciário, do Congresso, e um semestre eleitoral, né? Um semestre politicamente muito quente, né? O recado final, que é o seguinte: é uma campanha que eu estou fazendo muito no portal do José, é para que todos os canais progressistas, todos, comecem a pautar o assunto Procuradoria-Geral da República sob Paulo Gonet. Por quê? Porque sai do noticiário algumas coisas que não podem sair do noticiário e no esquecimento. Se a gente voltar alguns dias atrás, quer dizer, algumas semanas atrás, a gente vai lembrar que o ministro Alexandre de Moraes deu um despacho para o Paulo Gonet para que em 15 dias fale sobre o inquérito que a Polícia Federal concluiu, com mais de 2.040 páginas, que mostra que nós tivemos no nosso país uma orcrim de ladrões de joias. O senhor Paulo Gonet, ele já esgotou o prazo processual dele. O prazo processual dele se esgotou, mas ele ainda estava tendo o benefício do recesso do Poder Judiciário. Só que o Judiciário volta do recesso amanhã, nessa quinta-feira. Então, todos nós temos que fazer a pergunta para o senhor Paulo Gonet. E aí, doutor Paulo Gonet, o que a Polícia Federal apontou lá, que nós tivemos uma organização criminosa de ladrões de joias, está valendo ou não está valendo? O senhor vai dar uma de Augusto Aras, vai dar uma empurrada nessa história toda para algum canto, ou o senhor vai tentar restituir a credibilidade e a importância da missão institucional do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República? Então, eu estou fazendo a campanha para todo mundo sair pautando isso. Entrevistar o senhor Paulo Gonet, a gente conseguir gente da Procuradoria da República, para perguntar para essa galera: vem cá, inquérito da Polícia Federal que aponta ladroagem, que aponta banditismo, aponta orcrim, vale no Brasil ou não vale? A Polícia Federal é só de sacanagem, é só para ficar levantando história para fazer futrica. Então, esse é o recado. A gente colocar essas coisas em perspectiva aí para fazer com que as instituições funcionem como tem que funcionar, né? Falando isso, então, me despeço de vocês aí, agradecendo mais uma vez. Obrigada, Zé. Volte sempre. Obrigada pela companhia. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.